Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que a igreja nos apresenta hoje é aquele que tradicionalmente é chamado de a cura dos 10 leprosos. Jesus estava descendo da Galileia para Jerusalém. Ele tinha que passar pela Samaria. A Samaria é o símbolo da infidelidade. Porque os samaritanos, já desde os tempos da divisão dos dois reinos, o reino sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, ficou sob o governo de Roboão, filho de Salomão, o qual, cobrando impostos muito caros, fez com que as 10 tribos do norte se rebelassem contra as 2 tribos do sul. Então, um general do exército chamado Jeroboão deu um golpe voltou e criou um governo à parte. Esse governo não se limitou a ser político. Jeroboão logo construiu um bezerro de ouro, fez as pessoas começarem um culto local, a um deus local. Naquele período histórico, as duas coisas andavam muito juntas, culto e poder político. E o resultado disso foi que o Reino do Norte acabou na idolatria. Primeiro, a idolatria os levou a muitos erros. O primeiro e segundo livro dos Reis mostram isso claramente. Coisas realmente abomináveis. Mas, quando acontece o cativeiro da Assíria e todo o Reino Norte é levado como prisioneiro, as 10 tribos desaparecem. E os remanescentes daquele lugar criaram uma religião que era uma espécie de misto do judaísmo com as religiões cananeias. Até hoje existe ali o templo no Monte Garizim da religião samaritana. Eles têm uma Torá própria, que é a chamada Torá samaritana, que reescreve os livros de Moisés para adaptá-los à realidade deles. E quando chegam os tempos de Jesus, os samaritanos realmente eram tão odiados pelos judeus que eles eram um símbolo mesmo da apostasia, da infidelidade, da completa perversão religiosa. Por isso, Jesus passar por Samaria é sempre algo incômodo. Do ponto de vista do Evangelho, significa que ele está realmente passando pelo lugar da infidelidade. A samaritana, no capítulo 4 de São João, aparece como uma espécie de arquétipo da Samaria, conversando com Jesus. Jesus lhe diz: tu tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Ela diz: veja, Senhor, que és um profeta. Interessante. Estes 5 maridos representam as 5 nações que ocuparam o território de Samaria.
e que de alguma maneira foram desposadas por aquela população. E o cesto, que agora não era dela, era efetivamente aquela religião estranha que eles haviam criado. Ela pergunta a Jesus: em que monte devemos adorar? Neste ou em Jerusalém? Aí ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então todo o diálogo fala exatamente sobre essa apostasia na qual eles haviam caído e, portanto, da necessidade de reconduzir à verdadeira adoração, aquela que Jesus diz que é em espírito e verdade. Já não é mais aqui ou ali, já não está mais ligada a um tipo de regulamento, de legislação, mas que nasce da fé que é infusa em nossos corações pelo Evangelho. Então, justamente quando Jesus está ali, 10 leprosos vêm ao seu encontro. Eles vêm de fora para dentro. Jesus está entrando no povoado. Os leprosos viviam segregados. E por isso, muito facilmente se abandidavam. Nós vamos ver no final do Evangelho que um desses leprosos era samaritano. Os demais eram judeus, pelo que o texto nos deixa entender. O que mostra que a lepra unia as pessoas. Do ponto de vista da desgraça. Desgraça é uma coisa que une, né? Problema é uma coisa que une. Doença é uma coisa que une. E mesmo o pecado é uma coisa que une. Os homens se abandidam em torno do pecado. E vivem numa certa clandestinidade quando o pecado lhes é cômodo. E se adaptam para viverem na sua vida de pecado. Um samaritano e 9 judeus, juntos, no mesmo bando. Por quê? O que São Lucas está querendo nos mostrar? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Judeus e samaritanos, todos estão privados da glória de Deus. O que é a glória? A glória é o brilho. É a luz que sai de um corpo incandescente. Todos estão privados da glória de Deus porque pelo pecado nós nos despojamos de Deus. A lepra, imagem do pecado, representa a nossa alma privada da amizade divina. A nossa alma que se deteriora, que se embrutece, que se degenera, que se corrompe, que se enfeia. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles param à distância porque são leprosos. Mas param à distância porque o homem que está realmente numa condição de pecado está numa distância intransponível para com Deus. E por isso dessa distância gritam. Gritam. Gritam como o povo hebreu gritava no Egito pedindo libertação. Gritam. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, ou seja, Jesus pelo teu ensino, Jesus pela tua palavra, Jesus pela tua pregação, tem compaixão de nós. O que mostra que tudo o que se vai seguir no texto é resultado daquilo que Cristo ensina. É operado por meio da sua palavra. É causado em nosso coração porque a fé vem pelo ouvir. Unicamente por isso. Ao vê-los, Jesus disse:
ide apresentar-vos aos sacerdotes. O que Jesus está mandando é a coisa mais ilógica que ele poderia mandar. Por quê? Eles eram leprosos. Eles não estavam curados. E a lei de Moisés mandava que o leproso se apresentasse ao sacerdote apenas quando estivesse curado, para que o sacerdote certificasse a sua cura. Jesus diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes, antes que eles fiquem curados. Por quê? Se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer antes e agir em consequência disso. É preciso crer na palavra de Jesus, crer naquilo que ele faz e colocar-se em marcha. Por quê? Diz São Lucas: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ou seja, a cura acontece enquanto. O milagre acontece enquanto. Deus age sempre no processo. Ele age quando nós nos colocamos a caminho. Algumas pessoas dizem: mas eu não consigo melhorar, eu não consigo me libertar dos meus pecados. Algumas pessoas, inclusive, reincidem nos pecados, voltam à lepra e se desanimam, se afastam da igreja, se afastam da fé, deixam a oração, porque elas pensam: eu sou incorrigível, eu não vou conseguir. Você está querendo ficar curado antes de andar. Não. Começa a andar com a gente. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a fazer algo por Deus. Começa a praticar o Evangelho. Porque enquanto você pratica a fé, que você vai sendo curado. E vai sendo curado muitas vezes sem perceber. Quantas vezes a gente olha para trás e diz: Deus, eu já não me reconheço. Deus, se fosse em outro tempo, o que seria de mim? Às vezes eu olho e digo: Senhor, eu não sei como eu estou aqui. Como é que isso aconteceu? Como é que eu estou vivo? Como é que eu estou, não apenas vivo, mas eu estou melhor, eu estou mais inteiro, eu estou mais curado, mais sarado? Como é possível que isso tenha acontecido? Sim, você não pode explicar. Por quê? Porque foi enquanto. Foi durante o processo. É no processo que a fé produz o seu fruto. É no processo que Deus age conosco. É na caminhada, é no andar diário. É por isso que eu não posso desanimar. Eu tenho que escutar a palavra de Jesus e colocá-la em prática hoje, agora. Eu preciso andar com Ele, eu preciso andar no que Ele disse, eu preciso fazer o que Ele falou. Ainda que eu caia, ainda que eu tropece, eu preciso caminhar, porque é no processo que eu sou curado da lepra. O que acontece? Um deles, ao perceber que estava curado, voltou. Os outros foram para Jerusalém. Ele voltou para Samaria. São duas direções opostas. A primeira, a direção de Jerusalém indica a lei. A segunda, a direção de Samaria indica a graça. A primeira, a direção de Jerusalém indica o Velho Testamento.
A segunda direção da Samaria indica o Novo Testamento. Duas direções, dois regimes: o regime da lei, o regime da graça. Jesus havia dito: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou. Mas ele não voltou de qualquer jeito. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou glorificando a Deus em brados, em gritos. Ele voltou tomado de um desejo de glorificar. Porque a mesma boca que grita pedindo socorro tem que ser a mesma boca que grita dando glória. A mesma boca que pede misericórdia tem que ser a boca que se abre para louvar. A mesma boca que geme de dor precisa ser a boca que geme no Espírito Santo. Nós precisamos aprender que se no caminho de ida eu sou livre do pecado, no caminho da volta eu fico cheio da graça. Se no caminho da ida Deus tira a minha enfermidade, no caminho da volta Deus me enche com o seu Espírito Santo. Quantas pessoas apenas fazem o caminho da ida, chegam na igreja: Deus me dá uma graça, e se vão. Deus me dá um emprego, e se vão. Deus me dá um casamento, e se vão. Não. Eu preciso escutar o ide de Cristo para que eu volte justamente para Ele glorificando. Dar glória, eu preciso dar glória. Dar glória é o quê? É fazer brilhar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou, manifestando exatamente a graça que Ele operou em mim. Eu preciso permitir que o brilho da presença dEle em mim saia de mim. Este homem volta para Jesus, gritando de louvor a Deus, totalmente tomado pelo louvor, completamente absorvido pela glorificação. E o que acontece? Chegando, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Essa palavra, atirou-se, ela está mal traduzida, porque a palavra mais correta seria: ele caiu aos pés de Jesus. Caiu com a cara no chão e lhe agradeceu. A palavra é eucariston. Lhe agradeceu. O texto, portanto, está falando de uma atitude extremamente exuberante. Quando o homem vê que ficou curado da lepra, ele esquece aqueles 9 e volta, gritando, tomado de louvor, a tal ponto que quando ele chega diante de Jesus, ele cai por terra, ele cai com a cara no chão. Isso significa que ele o adora. Ele o adora. Cair com a cara no chão significa ele o adora como o seu Deus. E ele lhe agradece. O texto está falando, portanto, de 3 tipos de oração: o louvor, a adoração e a ação de graças. O louvor, a adoração e a ação de graças. E o texto coloca no centro a adoração. Isso é muito importante porque, vejam, ser cristão
não é apenas não ser mal. Ser cristão não é apenas não ter lepra. Isto é uma parte do que é ser cristão. Nós somos justificados do pecado por Cristo, quando somos batizados, pela fé, cada vez que nos confessamos, pelo sacramento da igreja. Nós somos purificados da lepra. Só que nós precisamos nos encher dele. Nós precisamos voltar para ele. E nós voltamos para ele através do quê? Da oração. Basicamente da oração. Nós voltamos para ele através da vida de oração. É ali que nós nos enchemos de Cristo. Veja, Jesus mandou aqueles homens se apresentarem aos sacerdotes. Por que aquele homem volta para Jesus? O que ele está dizendo com o seu retorno? Tu és o meu sacerdote. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. E ele diz que nós, pela fé, podemos comer de um altar que os pagãos não podem comer. Que altar é esse? Esse altar é a fé em Cristo. Ou seja, nós precisamos voltar para Cristo, com todo o nosso ser. Exatamente como diz o Salmo 99. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Nós precisamos nos concentrar em agradecer, em louvar, em adorar. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa atenção. Nós precisamos colocar Jesus como aquele que ocupa todo o nosso foco. Não importa se nós somos judeus ou se nós somos samaritanos. Nada disso importa mais. A única coisa que importa é estar prostrados aos pés dele. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então se vê que o tema glória a Deus, glória de Deus, está aqui repetidamente na boca de Jesus e na boca do evangelista. Dar glória a Deus. E disse-lhe ao homem curado: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ou seja, quando pela fé nós nos voltamos inteiramente, com todo o nosso ser a Cristo, de fato nós nos unimos a Ele. De fato Ele nos enche com a vida dEle. Louvar, agradecer, adorar, o que é? É fazer com que tudo se apague e só Ele brilhe diante dos nossos olhos. Muitas vezes Deus tira tantas coisas da nossa vida, justamente para que nós foquemos a nossa atenção sobre Ele. Sabe, pode ser que na sua caminhada, muitas vezes você estava indo para Jerusalém com tanta gente, mas de repente, por alguma razão, você teve que fazer um caminho de retorno. Você teve que fazer um outro caminho. Muitas vezes, se a desgraça une, a graça separa.
Muitas vezes, se a doença, o problema ou qualquer outra enfermidade junta, aquele que precisa se encher de Cristo se separa. A coisa mais interessante desse texto é a de que a lepra havia separado aqueles homens da comunidade. Mas não é só isso. É justamente a cura que separa o homem justificado pela fé daquela pequena comunidade a qual ele se tinha formado, para que ele pudesse se unir a Cristo. A fé muitas vezes vai nos levar a profundas experiências de reinvenção, a caminhos muito individuais, em que Deus irá mexer com o nosso ser em todas as direções, por dentro, em que Ele vai nos reconstruir de um jeito que nós não conseguimos discernir. Muitas vezes o que a fé vai fazer com a gente é que a gente simplesmente glorifique, 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 e caia aos pés de Jesus, e fique prostrado diante dele e diga: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho mais perspectiva nenhuma. A única coisa que eu consigo ficar fazendo nesse momento é estar prostrado aos teus pés e rendido em adoração. Eu perdi o controle, eu já não tenho mais a dinâmica, as coisas escaparam das minhas mãos. A minha cura tirou a posse que eu tenho de mim mesmo. Eu já não sei mais quem eu sou e eu já não tenho mais caminho. A tua graça me tirou dos eixos em que eu mesmo me encontrava e me colocou em outros que agora eu ainda não conheço. Agora é a hora de estar aqui, é hora de estar aos teus pés, é hora de adorar em espírito e em verdade e não fazer mais nada. É de deixar o Senhor ser Deus. É a hora de que eu permita que a fé me salve. É a hora de eu permitir que a fé me salve. Já não sou eu mais que estou me salvando. Já não sou eu mais que estou tentando me garantir em nada, que estou tentando fazer isso ou aquilo. Eu já larguei mão, deixei para lá. Senhor, eu já fracassei, eu já fali, eu já virei leproso, eu já me abandidei, eu já fui por 1000 caminhos, e agora eu desisti, eu simplesmente me rendo, para permitir-me ser salvo pela fé, ser salvo por Ti, ser salvo pela Tua direção. O mesmo Deus que diz: ide para todos, é o Deus que diz: vai para mim. Muitas vezes a missão dos outros não será missão para mim. Eu preciso aprender a viver o momento de Deus agora. Aquilo que Ele me pede hoje. Viver da palavra dEle aqui. Fazer o que Ele me manda agora. Há tempos, há estações, há momentos, há situações para isso ou para aquilo. A única coisa que realmente importa é escutar o vai que vem da boca dEle e deixar-se salvar pela fé que Ele implantou dentro do meu coração. Queridos irmãos, deixemos
Jesus nos tratar. Na individualidade da fé, naquilo que ela encerra de mais pessoal, enquanto plano de Deus para nós. E assim, nós vamos entender que Deus não tem apenas lepra para tirar, Ele tem glória para derramar. Ele tem glória para derramar sobre nós. Glória que vem com a graça dEle. Glória que é expressão da vida dEle posta dentro da nossa. E é isso que nos dará o sentido e que nos fará, a cada dia, ir com mais segurança, ainda que nós não sabemos exatamente para onde.